Olá, eu sou o professor Valmir Soares Júnior e seja muito bem-vindo ao meu canal. Olha só, galera, então sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de noções de administração pública, e essa é a nossa segunda aula. Essa aula 2 terá um tema um pouco mais enxuto, que é o ciclo de gerenciamento de processos, ou é uma evolução ao ciclo conhecido como ciclo PDCA, tá? Vamos fazer os comentários, algumas analogias relevantes e concluir esse tema em apenas um encontro. Então, seguindo, peraí que seu amigo não está aparecendo, olha só, cheguei, tudo bem? Vamos lá então, gerenciamento de processos de negócios ou Business Process Management, meu inglês é de uma fluência absurda. Vamos fazer alguns comentários sobre ele, daqui a pouquinho a gente vê o ciclo em sua integralidade e vai ficar mais fácil de compreender um tema que, vez por outra, aparece em algum exame, mas que ainda não é tão comentado assim. Olha só, forma de articular e aplicar de forma integrada abordagens, metodologias, estruturas de trabalho, práticas, técnicas e ferramentas para processos que muitas vezes são aplicados de maneira isolada. A preocupação do BPM ou do GPN, se for, dependendo de como você vai ler o termo em português ou em inglês, é uma preocupação com que processos que anteriormente eram realizados de maneira separada passem a ser realizados de maneira integralizada. Quando eu falei que era a evolução do PDCA, o ciclo PDCA, Plan, Do, Check e Action, o ciclo PDCA ele vê muito o gerenciamento da administração pública como de maneira etapista. A administração pública por muito tempo não teve grandes pensadores que trabalhassem apenas para desenvolver metodologias de administração pública. Por muito tempo, o que ocorreu foi a aplicação de metodologias de administração privada para a administração pública. E às vezes de maneira integral. Se pegava uma metodologia da administração privada e se jogava na administração pública sem qualquer adaptação, sem qualquer interpretação de se aquele método da administração privada era cabível na administração pública. E isso, por muitos e muitos anos, acabou por prejudicar uma série de desenvolvimento de ferramentas e de trabalho, porque a administração pública requeria de mais integralização entre as etapas, coisa que não se percebia anteriormente e que o Business Process Management veio oferecer essa nova forma de administrar a coisa pública, tá? É uma metodologia que não é disseminada em toda a administração. Existe muito ainda o uso do Balance Scorecard, que é outra ferramenta da administração privada importada para a administração pública, inclusive para desenvolvimento de indicadores, ela é excelente, mas aqui nós estamos falando do gerenciamento do processo, do fazer, reconhecer e avaliar. O Balance Scorecard é mais uma metodologia de avaliação, ele é pós o ciclo de gerenciamento de processos, tá? Então, as duas ferramentas são excelentes, mas elas não têm aplicação direta no mesmo momento do gerenciamento do negócio, do gerenciamento da administração pública, tá? Vamos seguir que a gente vai entender melhor onde fica cada um. Lembrando, importante, o Business Process Management é uma visão completa sobre organizar, estruturar e conduzir o negócio, tá? É uma visão de todo. Vem desde o planejamento até a avaliação final e o início de um novo ciclo, tá bem? Seguindo, ainda sobre gerenciamento de processo e negócio, também reconhece o papel-chave de pessoas com habilidades e motivação, bem como o uso correto de tecnologias para entregar melhores produtos e serviços para os clientes. Aí entenda-se clientes / cidadãos, tá? Então, olha a preocupação, olha como o Business Process Management ele é mais enfático na parte de motivação de pessoas e pessoas com habilidades específicas. Acredito que diante de algumas pesquisas,
de longe, um dos maiores problemas da administração pública é a motivação do pessoal, inclusive a quem defenda ou não a estabilidade, mas isso é uma outra seara, é uma outra discussão. Ocorre que o Business Process Management reconhece o papel fundamental que as pessoas têm no processo e que essas pessoas motivadas vão contribuir para a elaboração do plano, a consecução da realização e o alcance dos objetivos ao final, tá bom? Seguindo e ainda dando destaque, do ponto de vista da gestão pública, é conveniente considerarmos processos como um conjunto de decisões que transformam insumos em valores gerados para o cliente / cidadão. Foi o que eu comentei na parte anterior do vídeo. Aqui, sempre essas visões adaptadas da administração privada para a pública, existe hoje a preocupação de se convergir o papel do cliente como cidadão, ou o cidadão visto como um cliente. E no melhor sentido da palavra, o cidadão paga seus impostos e esses impostos eles devem vir para o cidadão revertidos em produtos ou serviços. Então, é uma negociação. O cidadão paga o imposto e o Estado tem o dever de lhe fornecer serviços dignos e de qualidade, tá? Mas, seguindo, olha só, esse é o nosso Business Process Management, o nosso ciclo de gerenciamento de processos nas suas maiores etapas. Ah, professor, mas eu aprendi muito PDCA, o ciclo PDCA lá em 4 partes. E aqui eu já estou vendo que tem planejamento também, tem desenho, modelagem, implementação. Então, professor, isso é só uma evolução do PDCA? Podemos dizer que sim. Vamos lembrar aqui como era o PDCA. Ó. Ciclo PDCA. O nome PDCA vem justamente de plan, planejar, do, executar, check, verificar e action, agir. Então, lembrando, dentro da etapa de planejamento, o que é que se tinha? Identificação do problema, análise do fenômeno, análise do processo, plano de ação. Isso dentro da etapa de planejamento. Na etapa de execução, do era simplesmente executar. Na etapa check, era a verificação de tudo que foi realizado, se isso foi correspondente ao que foi planejado. E, ao final, no action, agir, ações e padronização, bem como o início de um novo ciclo. Então, planeja-se, executa, verifica a execução. Então, a fase de verificação acontece junto com a execução e fazendo um alinhamento ao que foi planejado. E no final, as ações são verificadas e padronizadas para que erros cometidos anteriormente não se repitam nos próximos processos, tá? Mas esse é o PDCA. Eu achei importante fazer uma pequena introdução sobre o PDCA, mas vamos voltar para o nosso tema, que é o Business Process Management. Fazendo pequenos comentários sobre cada uma das etapas, tá bem? Etapa de planejamento. O que é que se busca na etapa de planejamento? O que se identifica nessa etapa é o que queremos alcançar, quanto podemos avançar em maturidade. Então, é um estudo do início das atividades, principalmente ligado aos objetivos. Principalmente ligado aos objetivos. E o potencial de capacidade de crescimento. No Business Process Management, o planejamento fica adstrito a o que queremos alcançar e quanto podemos avançar em maturidade na administração. Depois do planejamento, temos a etapa de análise. A etapa de análise, ela visa responder algumas outras perguntas, que é: como está o contexto? Usamos as melhores práticas? Quais nossos problemas? O que pode dar errado? Então, na etapa de análise, que no PDCA acontecia dentro do planejamento, aqui houve uma separação. O planejamento ficou ligado mais à parte de objetivos, metas, e a análise ficou com a incumbência de analisar o cenário, que é justamente como está o contexto, o momento em que nós nos encontramos, ele é favorável ou não a essa ação? Ele é relevante? Nós vamos encontrar algum obstáculo? Quais nossos problemas? O que pode dar errado? E análise, inclusive, dos instrumentos que estão à disposição. Será que os instrumentos que nós temos à disposição são os instrumentos mais relevantes para essas ações? São os instrumentos necessários? São os melhores instrumentos que nós dispomos no momento?
Então, na etapa de análise, se vai fazer a contextualização do momento, do cenário, identificar os instrumentos, identificar problemas e tentar podar já tudo aquilo que possa vir a dar errado no futuro. Tá bem? Já falamos de planejamento, análise. Em seguida temos a etapa de desenho e modelagem. De que serve uma análise, desenho e modelagem? Vamos ler junto, ó. Nossa representação reflete a realidade? As regras estão definidas? A etapa de desenho e modelagem é responsável por pôr no papel, dar uma estrutura ao planejamento e à análise. A etapa de desenho se pode fazer uma associação com um caminho. Se mapeia o caminho que vai ser percorrido nessa ação, do planejamento, análise, toda a fase de execução, monitoramento, refinamento, tudo. Se desenha tudo, no melhor sentido da palavra, é o desenho. É a elaboração de como vai ocorrer essa ação. E, muito importante, saber se as regras estão bem definidas. Saber se todo o regulamento dessa ação foi colocado de maneira clara aos participantes, para que se realize apenas aquilo que era interessante e para que se não caia em nenhuma ilegalidade, especialmente falando em setor público, que é um setor onde, para o servidor público, só é possível fazer aquilo que a lei autoriza, diferentemente do cidadão no âmbito do direito civil, que lhe é permitido fazer tudo aquilo que a lei não proíbe. Aos servidores públicos só é possível fazer o que a lei autoriza, tá bom? Mas passando a etapa de desenho, já fizemos o planejamento dos objetivos, já analisamos o cenário, ferramentas e problemas. Já de posse do planejamento e de posse da análise do cenário, foi feito o desenho da ação e a modelagem de que caminhos vão ser percorridos. Passada a fase de desenho e modelagem, vem a fase de implementação. Dentro fazendo analogia ainda ao PDCA, a planejamento, análise, desenho e modelagem, lá era só planejamento. Aqui nós acabamos de chegar na fase de execução, que é a fase de implementação, onde realmente será feita será desempenhada a ação, será desenvolvida a ação. Então vamos lá, ó. Implementação. Nossa equipe está pronta para executar? Tudo foi ajustado? Se as respostas dessas duas perguntas forem sim, pode começar a execução da ação. Pode começar a realizar tudo aquilo que foi planejado, tudo aquilo que foi desenhado, tentando se evitar os problemas percebidos na etapa de análise e seguindo o desenho e a modelagem estabelecidos. Tá bem? Mas durante a implementação, durante a elaboração, durante a execução da ação, não se pode deixar de lado o monitoramento e o controle. Esse monitoramento e esse controle ele deve acontecer de maneira concomitante e a posteriori. Ele deve ocorrer tanto junto com a ação, no momento que a ação está ocorrendo, o monitoramento e o controle também devem ocorrer juntos, para que se evite tomar um caminho errado ainda na fase de implementação e só se perceber ao final. Monitoramento e controle deve acontecer junto com a implementação, a todo tempo, para que se evite de maneira mais eficaz possível que se tome decisões erradas e que se enverede por caminhos que não eram os planejados no início. Então, monitoramento e controle. Olha as perguntas. Como estão nossos resultados? Estamos agindo para corrigir os problemas? Justamente essa avaliação concomitante. De posse do planejamento, de posse da análise, do desenho da modelagem, a etapa de monitoramento e controle vai garantir que a implementação vai ocorrer de acordo com o que foi planejado, analisado e desenhado. Beleza? Mas, passada a fase de implementação, que ocorre concomitantemente com a primeira etapa de monitoramento e controle, chegamos à fase do refinamento. O que vem a ser o refinamento? Conseguimos atingir o planejado? Alguma mudança deve ser implementada? O planejamento aqui é justamente aquela avaliação a posteriori. Então, o monitoramento e o controle que iniciam junto com a implementação vem, digamos, concluir a sua importância no ciclo dentro da etapa de refinamento, verificando se foi possível atingir o que se planejou no início e verificando se há alguma coisa a ser mudada, especialmente para o próximo
o próximo ciclo de gerenciamento de processo, tá bem? Vamos avançando e agora para algumas questões que já foram cobradas em alguns exames, provas, concursos e coisas do tipo, de maneira que a gente vai fazer... Opa, peraí que eu não estou aparecendo. Olha só, cheguei, estou aqui agora. Então, olha só, a gente vai ler as questões. Você pode pensar um pouco antes de responder, então se quiser fazer isso, pause o vídeo a qualquer momento. Eu vou comentar a pergunta e vou responder em seguida. A resposta vai aparecer aqui em cima, tá bem? Então vamos lá. Atualmente, a gestão por processos é uma tendência nas organizações, visto que contribui para a redução de custos dos processos, dos produtos e serviços. Certo ou errado? Alguém pode dizer, mas professor, eu não tinha essa informação. Mas, cara, vamos analisar, e moça também, vamos analisar com um pouco de frieza. Eu comentei que o Business Process Management é uma evolução do PDCA, certo? Quando você busca uma evolução nos seus processos, é buscando o quê? O aumento da qualidade, redução de custos. Então, era uma resposta meio óbvia. Mesmo que você não tenha lido estritamente isso daí, ninguém busca melhorar para alcançar resultados piores. Busca melhorar, evoluir as ferramentas para melhorar os resultados também. Então aí estava um pouco claro de que o que se queria era aumentar a qualidade dos produtos e serviços e reduzir custos, tá bom? Vamos seguindo então, vamos ler junto essa daí. A elaboração de padrões de procedimentos operacionais de atendimento ao cliente é uma atividade típica do diretor de planejamento de uma organização pública encarregada de fiscalização de transportes. Certo ou errada? Errada. Se você respondeu certo, você possivelmente não leu, não comparou o início ao fim do enunciado e pode ter se perdido no meio do caminho. Vamos lá. A elaboração dos padrões de procedimentos operacionais de atendimento a cliente. A elaboração de padrões está dentro da etapa de modelagem. Elaboração de padrões de procedimentos operacionais para atendimento a cliente. Está dentro da modelagem. É uma atividade típica do diretor de planejamento. Olha a etapa diferente. Mas, professor, planejamento e no PDCA, planejamento e desenho e modelagem não estão juntos? Tudo bem. Mas se você não assistiu às primeiras aulas desse meu curso de administração pública, você perdeu o início, onde eu comentei sobre os níveis estratégico, tático e operacional. E lá ficou bem claro que o nível estratégico é responsável pelo planejamento, pelas ideias, gerentes, diretores, CEOs das empresas. Nível tático é o nível intermediário, que vai traduzir o do nível estratégico para o nível operacional. E o nível operacional está ligado ao chão de fábrica, à execução realmente das atividades. Então essa questão se responderia também com isso, e eu desde já convido você a voltar aqui no meu canal e procurar as primeiras aulas desse curso, onde a gente falou dessas noções introdutórias de administração pública, tá? Então tá errada, o cara que está no planejamento, o chefão, ele não vai estar preocupado com procedimentos operacionais. Isso não é papel dele, isso é papel do nível tático e operacional. Não é do nível estratégico, tá? Avançando, olha só, vamos ler junto. No que se refere à questão de processos e de contratos e ao processo licitatório na administração pública, julgue o próximo item. Um ciclo de gerenciamento de processo inicia-se com um planejamento, visto que nessa fase são definidas especificações de cada etapa do processo, desde os insumos até o objetivo final. Certo ou errada? E aí? Tá errada. O que ele comentou aqui, de definição, especificação de cada etapa, está dentro de desenho e modelagem. Dentro de desenho e modelagem. Ou até mesmo um pouco dentro de análise. Mas não dentro do planejamento é o quê? Objetivos. Objetivos. É onde queremos, é uma visão mais em perspectiva, mais ao final do processo. Quem planeja olha para o final. Lá para o que é que vai acontecer no final, não aqui, no momento específico. Isso é preocupação da análise e do desenho e modelagem. Tá bem? Seguindo, olha só,
Na gestão por processos, as necessidades dos clientes são traduzidas como requisitos de processos a serem desenvolvidos pela organização. Certo ou errado? Aqui em cima, ó. Certinho. Lembra daquela questão? Preocupação com o cidadão cliente. A preocupação com o cidadão cliente é enaltecida aqui nesse gerenciamento de processos, de maneira que a preocupação com eles é sim relevante na elaboração do processo, tá? Vamos seguindo, tem mais uma. Um dos principais objetivos da gestão de processos é investir qualitativamente em suas variáveis, pessoal, material, método e máquinas, com o objetivo de reduzir a entropia do sistema. Certo ou errado? Mas antes de você pegar o celular, ou pegar um dicionário, ou olhar em algum canto o que é entropia, deixa eu falar um negócio para você. Eu fiz certa vez um concurso para um órgão público, não vem ao caso o órgão, e eu não passei por uma questão, há alguns anos atrás isso. E eu não passei por uma questão porque eu não conhecia uma palavra. Uma palavra. E é o que eu acho que pode estar acontecendo com alguns de vocês aqui. Não saber o significado de entropia pode prejudicar a interpretação da questão. Então, eu vou ajudar vocês dizendo o que é entropia. Agora, certo ou errado? Certinho. O objetivo da gestão de processos é investir em qualidade, buscando reduzir a medida do grau de desorganização. Perfeito. Para quem sabia o que era entropia, respondeu direto. Para quem não sabia, possivelmente marcou no chute, tá? Vamos lá então, e terminamos por aqui. Eu agradeço muito a você por ter assistido essa aula. Se você gostou, eu já convido para vir aqui embaixo e curtir. Inscreva-se no canal, divulgue esse vídeo para os seus colegas e nós nos vemos nas próximas aulas. Grande abraço e bons estudos!